Olá, gente. Estamos mais uma vez reunidos em mais uma quarta-feira aqui em Brasília para fazermos os comentários sobre o livro Os Prazeres da Alma, ditado pelo Espírito Hamed, e hoje falando novamente sobre a segurança. Vamos dar início? O universo infinito é constituído de número incalculável de mundos que se intercalam e se interligam uns aos outros. Nosso planeta representa uma minúscula nave estelar percorrendo o cosmos. Estamos numa viagem interminável navegando pelo espaço sideral, ajustados e guiados pelas leis soberanas da divina providência. Muitas vezes coabitamos espaços pluridimensionais com outras sociedades astrais, porém vibrando em diferentes frequências de sintonia, que nos impede de perceber nitidamente essa realidade. Há inúmeras esferas onde vivem aqueles que amamos outrora, e ou que, na presente encarnação, nos precederam na viagem de retorno à pátria espiritual. Existem momentos na vida em que somos envolvidos por inexplicáveis saudades ou indefiníveis sensações de falta de alguém. Vem-nos à mente o desejo de ir além das barreiras da memória presente, de visualizar criaturas queridas, mas não há como distingui-las pelos sentidos físicos. Um saudosismo nos abate na acústica da alma. Algo nos fala de um passado distante, nostálgico. É interessante, né? Porque essa nossa percepção da realidade é muito pequena. Como ele diz, a gente está ali é, plasmado, né, em um cosmos gigantesco, compartilhando às vezes o mesmo espaço com outras esferas, com outras sociedades. E por que que a gente não percebe isso? Pela nossa pequenez mesmo, né, pelas nossas imperfeições, porque ao ganhar esse conhecimento sobre nós mesmos, sobre os mundos, né, é que os nossos olhos, esses véus da irrealidade, da ilusão, vão se desfazendo, né? E a gente é capaz de perceber realidades que às vezes a gente não percebia outrora, né? Então é interessante perceber a nossa pequenez mesmo, né? E tudo atrelado à sintonia também, né? Assim como ao conhecimento, assim como à consciência. Então, há que se perceber que há tanto que a gente é incapaz de ver, seja pela nossa sintonia ainda muito baixa, seja pela nossa imaturidade, ignorância mesmo, né? E é saber que ao trilhar esses passos, essa caminhada rumo ao infinito, rumo à perfeição, né? Somos seres perfectíveis, né? Estamos nesse processo de aprendizado, é que a gente vai ser capaz de visualizar muito além. Então, às vezes, se a gente já ganhou um pouquinho de consciência, ou tá num dia assim muito inspirado, né? Tem alguns dias particulares assim que parece que a gente se conecta melhor e que a gente é capaz de ver uma mesma realidade, uma mesma cena com outros olhos. Imagina viver o tempo todo dessa forma, né? Me parece que a gente ainda está ali tateando, né? Nos primeiros passos de ter essa conexão mais profunda a fim de conseguir ver o que a gente ainda não vê. Então, é como se diz, né? A espiritualidade amiga, ela está sempre aí. É necessário que a gente suba alguns degraus para poder alcançá-los, mas eles estão ali a todo momento, né? E a mesma coisa os nossos entes queridos, por que não? Há tanta gente que nos precedeu e que, pelos sentidos físicos, a gente não consegue tocá-los, né? Mas é elevando a vibração, elevando esse sentimento de amor puro, né? Que a gente conseguiria se conectar um pouco mais a todos aqueles que também se foram. E que a nós nos mantém ligados pelos laços da afinidade real, do amor incondicional, né? Berço e túmulo são simples fronteiras entre uma e outra condição. Não nos damos conta de que estamos interligados por diversas encarnações, de que há uma gama incontável de pessoas que amamos e com as quais convivemos durante longas jornadas. Muitos de nós estamos confinados e apegados aos laços consanguíneos da vida atual, profundamente agarrados uns aos outros, visto que aprendemos a amar apenas os parentes mais próximos. Formamos uma equipe familiar sedimentada no apego. Estamos amarrados nos elos corporais que geram a insegurança e a neurose da separação. Então, às vezes a gente está ali muito vinculado, mas um apego não saudável, né? Esses laços afetivos da vida atual, sem pensar que, na verdade, nesse processo evolutivo, o que a gente teria que fazer era
criar um desapego, né? Como a gente já comentou aqui sobre desapego, não um desapego defensivo, de procurar fugir dos sentimentos, né? Fugir das dores, mas de um desapego em que a gente entende que a gente está aqui por um porquê, né? E que essas pessoas é, vão passar também, né? E que isso não significa diminuir o amor, né? Mas é entender que esses laços eles vão se manter ao longo das sucessivas vidas, se for realmente um afeto real, né? Mas às vezes ele muito apegados apenas àquela família de hoje corporal. A gente não percebe que nesse apego, nessa atitude muito apegada, na verdade o que a gente cria é insegurança, né? E essa neurose da separação, ou seja, essa dor muito profunda quando há essa separação. Sem pensar que a gente já viveu incontáveis vidas e que já conviveu com incontáveis pessoas e que nisso tudo num processo natural da vida de aprendermos a nos desapegar das coisas que vão passar, das pessoas que também passam, mas entendendo que o afeto real é de permanecer conosco, não é? Essa forma de viver não traz segurança. As pessoas percebem o mundo através de um dualismo redutivo que as leva a supervalorizar o status quo. Pessoas independentes e seguras veem a existência de forma criativa e habilidosa, enxergando soluções claras e objetivas para os seus relacionamentos problemáticos, pois utilizam uma visão ampla de família, jamais fragmentada ou unilateral. Então é interessante, né, pensar falando ali sobre segurança, né, que essa forma apegada de viver a nossa família ali da atual existência, isso não traz segurança, né? Como ele fala, os indivíduos seguros, os indivíduos independentes, eles veem a existência de forma criativa e habilidosa. Ou seja, entende que está momentaneamente com aquelas pessoas por alguma necessidade da própria alma. Claro, há ali também vínculos e amores reais, né? Profundos, vínculos de alma, mas há, sobretudo, necessidade de aprendizados. Então, leva a vida muito nisso, né? Entendendo, olha, eu estou aqui por um porquê. E ao criar esse paradigma de que estou aqui por um porquê, é ir criando essas habilidades e usando a criatividade para ser o melhor que se é, né? E para parar as arestas com todas as pessoas com as quais convive, porque entende, todas as pessoas que passam pelo meu caminho têm um porquê, né? E é necessário que eu vá curando todas essas relações, é para isso que eu estou aqui. E às vezes a gente passa a vida inteira criando conflito, criando atrito, quando a nossa função aqui, estando com essas pessoas momentaneamente, é sobretudo curar, sobretudo harmonizar, né? Será que a gente tem feito isso, não é? Então, o indivíduo maduro, o indivíduo seguro, o indivíduo independente analisa sobre essa ótica da necessidade dessas provas, da necessidade dessas experiências como algo que foi colocado ali, né? Não por acaso, mas divinamente colocado com um porquê. E aí resta a nós entender e harmonizar e curar, sobretudo, todas essas relações, não é? Os indivíduos que despertam para a grandeza dos domínios da criação quebram os grilhões da possessividade que os prendiam à passageira parentela terrena. Caminham pela terra à maneira de peregrinos sem nacionalidade e sem lar, porque compreendem os fundamentos superiores da família universal. Contemplam a nave terrena sobre o impacto do progresso espiritual e observam a transformação que altera o rumo dos seus habitantes, companheiros de jornada, por meio da lei da reencarnação. Então, ver todos ali como uma família cósmica, né? Não reduzido aos laços afetivos corporais dessa existência, mas a tantos outros que nos precederam, em tantas outras encarnações que ainda vibram, que ainda nos amam profundamente, e na qual a gente ainda tem vínculos muito profundos também, por que não, né? Então, passa ali pela vida entendendo que está momentaneamente em um lar, em uma nacionalidade, em um país, em uma determinada família, mas não se fixa nisso de forma demasiadamente apegada, né? Entende que está ali por um porquê, aproveita, ama profundamente, né? Então, olha os ensinamentos profundos, não é aquela pessoa que passa com aquela apatia, não se vinculando a ninguém, pelo contrário, né? Se vincula profundamente, ama profundamente, cria laços profundos, não só com a sua família terrena, mas vai ampliando isso, entendendo que não tem uma nacionalidade bem definida, está aqui, nesse planeta, nesse estado, nesse país, mesmo momentaneamente, né? Então,
A encarnação, na verdade, é isso, né? E a pensar que a gente já passou por tantas encarnações e que são sempre exercícios, às vezes em um país diferente, uma cultura diferente, e o nosso papel seria ser flexível e aprendendo com todas essas experiências, né? A gente não foi a mesma coisa, né? Não fomos do mesmo sexo, não fomos da mesma nacionalidade, não fomos da mesma cultura, do mesmo país. Na verdade, a gente vive essa gama de experiências para cada vez mais aumentar o nosso repertório, né? E eu acho que entender profundamente todas as pessoas, né? Porque ao a gente vivenciar sexos distintos, a gente entende as dificuldades de ser mulher, de ser depois homem, né? De viver as diversas nacionalidades, né? Os costumes culturais que vigem ali em cada sociedade e é ampliando e não reduzindo, não é? Esses laços afetivos profundos, essas experiências que vão entrar no nosso repertório para que a gente aprenda, né? Para que a gente retire os preconceitos, né? Para que a gente vivencie profundamente outras experiências e cresça como indivíduo, né? Disseram-lhe: Eis que tua mãe, teus irmãos e tuas irmãs estão lá fora e te procuram. Ele perguntou: Quem é minha mãe e meus irmãos? E repassando com o olhar os que estavam sentados ao seu redor, disse: Eis a minha mãe e os meus irmãos. Quem fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Quando amadurecemos, não damos importância apenas aos valores éticos e princípios assimilados individualmente no convívio do atual vínculo familiar ou religioso, mas também aos valores e princípios éticos de cada ser humano. Temos muito a aprender com os outros. Precisamos respeitar a realidade de todos e lembrar que grande parte do mundo está fora de nosso campo de visão. Todo extremo leva à insegurança, já a segurança está no meio dos extremos. Como diria ali Buda, né, no caminho do meio. A segurança seria não ir tanto para esses extremos, né? E naquela passagem de Jesus em que ele contesta, né, ele questiona ali quem seria o meu irmão, a minha irmã, a minha mãe, né? E a pensar que talvez depois de tantos milênios é que a gente comece a entender um pouquinho o que é isso. Não é abrir mão da nossa família terrena, da nossa família atual, né? Mas é sobretudo entender que nesse paradigma das reencarnações sucessivas, consequentemente, há tantos pais, há tantas mães, há tantos irmãos, há tantos cônjuges que já estiveram conosco, não é? Então seria ampliar esse círculo familiar e não reduzir, né? Numa época em que ainda hoje, né, a gente vive ali muito circunscrito aos nossos afetos mais queridos, entender que a gente está aqui para alargar isso, para alargar esse amor que tem dentro de nós e que é tão grande, né? E aquele coração de mãe que cabe em muito mais gente, não é? E vínculos muito reais, muito profundos. Então é bonito quando ele fala, né? É alargar também os valores, ou seja, eu começo a entender que os valores e os princípios úteis, bons, não são só os da minha família atual, né? Mas de tantos outros, né? De coisas que a gente ainda é incapaz de ver, é incapaz ainda de analisar. Então, é ter esse profundo respeito por todos, né? Pelos princípios e pelos valores de cada um, dos quais a gente conhece tão pouco às vezes, não é? E que vem ali a vida, a reencarnação e as vidas sucessivas como uma forma da gente também conhecer um pouco mais, a gente também alargar um pouco mais esses nossos conhecimentos, esses nossos princípios, esses nossos valores e, sobretudo, respeito, né? Para conosco, em primeiro lugar, mas depois com todos, né? Indistintamente. Mas a gente está aí nesse exercício, nesse processo inicial. Ao ampliarmos nosso nível psicológico e espiritual, observaremos a vida pela ótica da pluralidade das existências e constataremos que tanto amor quanto ódio atraem as almas antes, durante e após a encarnação. Quantos pais e irmãos já tivemos? Quantos cônjuges e filhos compartilharam conosco o mesmo ambiente doméstico? Quantas criaturas, em número bem maior que o de hoje, já trocaram conosco ternura, atenção e desvelo? Se fizéssemos uma equação simbólica a fim de conhecermos melhor a imensidão de entes queridos que já desfrutaram conosco o mesmo ambiente de afetividade, poderíamos ter uma noção mais apurada da família universal ou da quantidade de afetos que iremos encontrar um dia no mundo astral. Supondo que já percorremos em nossa jornada evolutiva em torno de 200 encarnações e que em cada uma delas tivemos 3 filhos e nos consorciamos uma só vez, assim ficaria o nosso cálculo figurado.
cerca de 200 maridos ou esposas e 600 filhos nos esperando no além-túmulo. Com quais criaturas iríamos conviver? Coisas ignoradas ou não pensadas criam mais insegurança do que as conhecidas ou já analisadas. É interessante, né, que a gente tenha esse senso mesmo, assim, de se sentir inseguro com aquilo que a gente não sabe, com aquilo que é novidade, com aquilo que a gente desconhece, né? E que seria o nosso papel ir buscando analisar, buscando pensar sobre o assunto, e aí criando essa consciência e um pouco mais de segurança. Mas é interessante quando ele fala ali, né? Vamos fazer uma conta simbólica. Vamos supor que a gente já viveu aí por baixo 200 encarnações, e que em cada uma delas a gente, por exemplo, casou uma vez e teve ali 3 filhos. E aí ele vai falar dessa quantidade de pessoas às quais a gente se vinculou, né? E isso eu acho que é também um exercício para nós, né? Às vezes a gente já ali começou a trilhar o nosso caminho espiritual, às vezes já acredita na reencarnação, já acredita ali nas vidas sucessivas, mas será que a gente vive sob esse paradigma, né? Porque às vezes a gente está vinculado tão só àquele círculo pessoal ou uma pessoa que esteve conosco, mas foi embora, né? E achar que a nossa vida perdeu o sentido por conta daquilo. A gente vê, né, a quantidade de suicídios crescendo tremendamente, muito por conta dessas perdas não superadas. E é pensar assim, veja bem, nós já estivemos sem essa pessoa, nós já estivemos sem esses vínculos, nós já estivemos sem esses pais, né? E que seria o nosso papel em entendendo cada vez mais e vivendo isso, porque às vezes a gente já está ali trilhando esse caminho, já teve às vezes uma vivência profunda, né? De não só conhecer, de não só entender sobre o assunto, mas de ter uma vivência profunda de que isso é real, né? Porque é diferente aquilo que a gente conhece daquilo que a gente assimila por experiência. E às vezes a gente já iniciou esse processo, mas é tão dificultoso, né? É tão difícil a gente ainda entender que tanta gente já passou pela nossa vida e ao mesmo tempo, gente, é um alento tão grande, porque entender assim, há tantas oportunidades, há tantas pessoas que já nos amaram, que a gente já amou, né? Então, não estar circunscrito de fato, né? Sentir saudade de quem já foi, é sim criar vínculos profundos com a nossa família, sobretudo criar essa harmonia, curar essas relações, mas entender, há tanto que já foi. E nisso como uma forma de alento também para há tanto mais a se conhecer, há tanto mais a se amar, há tanto mais a ser amado, né? Então, essa esperança de que a vida está sempre em renovação, de que às vezes a gente perde vínculos, perde afetos profundos, mas se cria outros tantos maiores e melhores, né? Eu me lembro de uma conversa que a Maíse teve em uma das palestras dela, que ela fala de uma senhora de 97 anos, né? Que havia perdido praticamente os filhos, a família, não tinha mais quase ninguém vivo, né? E aí perguntavam se para ela não tinha acabado o sentido de vida, né? E ela falou, não, criei outros vínculos. E é entender isso, né? Que a vida, ela tira, mas ela também nos dá tanto mais e melhor, né? Então, é não ficar fixado, às vezes, ali no passado, ali no que já passou, aos afetos, às experiências que já tivemos, mas é ter a esperança de que há tanto mais a viver, há tanto mais a se criar, há tanto mais a amar, há tanto mais a ser amado, e que a vida é sempre esse processo de renovação, né? E é entender, há tantas pessoas que, infelizmente, a nossa memória não consegue perceber, né? Mas que já nos amaram, que a gente já amou e que permanece conosco, né? Se tivermos e se criamos esses vínculos profundos, estaremos permanentemente ligados a essa corrente de pessoas que passou pela nossa vida, né? Allan Kardec, o sistematizador dos ensinos espíritas, oferece no Livro dos Espíritos a resposta dada pelas almas superiores sobre essa questão. Vemos nossa vida passada e a lemos como num livro. Vemos o passado de nossos amigos e de nossos inimigos. Vemos sua passagem da vida para a morte, de acordo com o pensamento da espiritualidade maior. Os espíritos se conhecem por terem coabitado a terra. O filho reconhece o pai e o amigo, seu amigo, assim, de geração a geração. Seres humanos seguros não reprovam ninguém. Antes veem em todos e em si mesmos uma contínua e inseparável ligação com o Criador e com as criaturas. A ilusão nos faz acreditar na existência de um mundo exterior, seja físico ou astral, independente ou separado do mundo interior, quando na realidade são apenas dois lados de um mesmo tecido, no qual os fios de todos os fatos e de todas as formas de consciência estão interligados numa rede inseparável.
E o que seria de nós, né? Se nessa rede inseparável de que não há externo e interno, de que está tudo ali interligado, nessa rede, nesse tecido uno, né? Desses fios que se entrelaçam, mesmo que a gente não entenda a complexidade disso, quão diferente, né? Seria vivenciar essa experiência, né? Não só conhecer, não só estudar sobre isso, mas vivenciar em profundidade, né? E eu acho que isso é um convite para nós, né? Não reprovar a ninguém, entender que nesse tecido uno, é, o que eu estou vivenciando e as pessoas com as quais eu tenho por perto, elas não estão ali por acaso, né? E aí seria o nosso papel ir realmente tecendo esses fios da vida, né? Interligando cada vez mais esses fios que já estão interligados e harmonizando e curando, né? Quão diferente seria se todos os dias a gente acordasse com essa intenção. Eu vim aqui procurar, eu vim aqui para harmonizar, porque eu sei que quem passa pela minha vida passa por um motivo, passa por uma razão, e é sempre para me transformar e para me fazer melhor. E seria observar e enxergar a vida com esses olhos, né? Será que a gente consegue, né? E aí vem todos esses questionamentos, né? O amor sem fronteiras, o verdadeiro amor é sempre respeitoso e abrangente, totalmente diferente da atitude possessiva e limitada dirigida apenas à parentela consanguínea. Quando o amor fica doente, induz os seres ao isolamento, e este tudo sufoca ao seu redor. E é interessante a gente pensar nos nossos laços de afeto, né? Esse amor que a gente vivencia para com eles está nos isolando, né? Será que a gente está isolando a pessoa que está conosco? Será que a gente está tolhindo a liberdade dela, tolhindo os seus intentos, né? Quando na verdade amar seria largar, né? Seria o que eu faço com esse amor? Esse amor, ele se expande. Esse amor, ele se expande não só para o outro, mas para o mundo inteiro. Que o amor não é limitado, né? Isso é apego, isso é posse. E como é que será que a gente vivencia esses afetos, né? A espiritualidade superior nos ensina a pensar holisticamente, lembrando-nos de que somos parte de um todo muito mais amplo. Para sermos seguros, é preciso que tenhamos visão da totalidade, né? Então, segurança é ter visão do todo, não uma visão circunscrita a essa vida, a essas circunstâncias atuais, porque, como diz Chico, tudo passa. Passam as coisas boas, mas também as ruins, e graças a Deus, né? Então, segurança é esse ser, né? Segura é esse ser que analisa a vida na sua totalidade, não ali naquele momento atual, às vezes doloroso, né? Às vezes difícil, e a pensar a esperança, alento, caminhamos, né? Nessa curiosidade de saber o que vem no dia seguinte, sempre esperando o melhor, né? Isso não significa uma ilusão ou um otimismo, uma positividade tóxica, como às vezes se diz, né? Mas é entender que quando eu me proponho a tomar a vida, quando eu me proponho a crescer para a vida, quando eu me proponho a ser melhor e aprender com as experiências e com aquilo que eu vivencio, consequentemente eu vou sempre viver experiências melhores, eu vou ter sempre vínculos mais saudáveis e a pensar nisso, né? Nessa curiosidade do dia seguinte, de que eu não sei o que vem, mas sei que aprenderei e me tornarei melhor, né? Sem essa preocupação do que, né, vai acontecer, né? Mas vivendo o presente, dando o nosso melhor e confiando na vida, né? Segundo o apóstolo João, assim Jesus orou, erguendo os olhos ao céu, a fim de que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, que eles estejam em nós. Tudo interligado, né? Nessa rede incessante de que interliga todos os fatos e todas as pessoas e que a gente ainda não é capaz de perceber. O que deve mais tarde ter levado Paulo de Tarso a escrever às igrejas da Galácia. Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, pois todos vós sois um só em Cristo Jesus, né? Então, é estender os laços, é nos ver além das nacionalidades, além dos países, além da cultura, além daquilo que hoje momentaneamente nos caracteriza, o nosso sexo, a nossa religião, a nossa casa, os nossos parentes, é ver além, né? Nós somos além de tudo isso. Nós nos sentimos seguros entre irmãos. E o verdadeiro significado de irmandade é justamente olhar à nossa volta e redescobrir que, quando utilizamos o pensamento holístico, nos soltamos os antigos grilhões de uma visão linear ou simplista. O mundo é complexo, né? A gente aqui não é ainda capaz de perceber a complexidade
Fincar-se numa só linha de pensamento ou corrente filosófica pode parecer a maneira mais segura de viver, contudo é a mais infantil delas. Entende? Quando a gente se abre para o mundo, para as experiências, para aprender com os outros, que tem sempre algo a nos ensinar, o quanto a gente cresce, né? O quanto a gente amadurece, o quanto a gente vê realidades, o quanto a gente analisa fatos que antes a gente não era capaz, né? E ao se permitir alargar e ampliar esses horizontes, seja de afeto, seja de pessoas, né? Então, não reduzir o nosso pensamento a determinadas correntes filosóficas ou religiosas e ignorar outras, não, né? Isso é infantilismo, né? Isso é fanatismo, né? Então, alarguemos os nossos laços, o nosso conhecimento, a nossa consciência, né? Que possamos nos permitir, né? Se abrir para a vida e se abrir para o novo também. Seja qual for nossa instrução religiosa, nós só nos tornamos pessoas seguras quando aprendemos a pensar em termos de universalidade, percebendo nosso papel na unidade da vida, tanto no aspecto físico quanto no espiritual, e buscando, acima de tudo, o bem comum, manter um compromisso com o coletivo. Quem fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Essa proposta cristã para ampliar nosso conceito de família, de humanidade, mundo ético, enfim, né? Então, continuando aquela passagem de Cristo, né? Quem é minha mãe? Quem é meu irmão? Se não há o universo inteiro, se não todas as outras pessoas, né? E quem é de fato meu irmão? Aquele que faz a vontade de Deus, aquele que pensa no bem comum, aquele que pensa além de si mesmo, né? Aquele que alarga os seus horizontes, aquele que mantém um compromisso com o coletivo, né? Então, eu acho que no aspecto da gente ir repensando quem nós somos, o que que a gente está fazendo aqui, analisar, será que a gente tem dado passos a caminho de se aproximar do bem comum, do outro, da coletividade? Ou a gente tem se fechado, se isolado ali no nosso, nos nossos afetos mais próximos, nos nossos amigos mais queridos, criando barreiras, né? A aumentar esses laços, né? Então, que olhemos todos para isso, né? Será que eu estou em qual direção? Desse bem comum, desse amor que cresce, alarga, ou me isolando, isolando os outros, reduzindo, né? Então, espero que o estudo de hoje tenha sido proveitoso. Para mim é de uma imensa felicidade dividir esse tempo aqui com vocês e que seja útil para vocês também, tá bem? Uma boa semana, que fiquemos todos com Deus, entendendo que, na verdade, o desapego ele é necessário, né? Às vezes dolorido, mas o quanto a gente não cresce em espírito, em amor, em fraternidade com todos os outros seres, né? E é para isso que a gente está aqui. Então, meus queridos, um beijo, boa semana e até lá.